E se a ideia de uma cura emocional for, na verdade, o maior obstáculo para alguém deixar de sofrer? Veja só esta abordagem terapêutica que faz uma distinção entre cura e o que a gente chama de remissão sintomática, que muda todo o jogo. Porque quando a gente pensa em medicina tradicional, a gente pensa de um jeito bem binário. Um osso quebrado aparece lá no raio-x, o ortopedista vai, coloca no lugar, bota o gesso e pronto, resolvido, curado. O grande problema é que a gente pega essa expectativa ortopédica, digamos assim, e transporta lá para o reino das emoções. Um erro que gera anos e anos de frustração nas pessoas. Porque, olha, prometer uma cura definitiva para o medo, para a ansiedade ou para fobias é vender um conto de fadas. O único que é cientificamente honesto de se prometer é a remissão sintomática. Porque ninguém consegue forjar uma armadura mágica contra a vida. É impossível ter um corpo fechado contra as tristezas bom, que ainda que nem aconteceram. Imagina um menino com um medo paralisante de entrar na faculdade. A terapia vai lá e resolve aquele sintoma específico daquele momento. Só que, daqui a 15 ou 20 anos, quando ele estiver lá na sala de espera da maternidade suando frio para o nascimento do primeiro filho, o medo vai voltar. Talvez com outra cara, com uma intensidade diferente. Mas o medo vai estar lá, porque a vida exige que a gente se adapte o tempo todo. Não existe uma vacina biológica que tire a nossa capacidade de sentir angústia diante do novo. Mas se a terapia não pode curar de forma definitiva, se ela não garante que o sofrimento não vai bater na sua porta de novo, qual é o sentido? Sinceramente, parece que as pessoas estão pagando só para ouvir que a dor é um plano de assinatura vitalícia. Essa objeção faz todo sentido, eu entendo. Mas ela nasce de uma incompreensão de como o nosso corpo opera. A terapia não serve para eliminar o desafio que o mundo lá fora te impõe. A função dela é alterar a tua estrutura interna que reage a esse desafio. O sofrimento crônico, aquele que vai moendo a pessoa por dentro durante anos, ele surge dessa expectativa de que um terapeuta vai anestesiar o indivíduo contra um ambiente que é, por definição, hostil. O mundo é imprevisível. A genética responde por mais ou menos 50% da personalidade humana. É o nosso hardware de fábrica. Essa bagagem genética, ela pode favorecer um estilo de pensamento mais duro, mais reativo. Só que ninguém nasce puramente teimoso ou com aquele famoso dedo podre para relacionamento. Aí já é o condicionamento social entrando em cena. A genética fornece a argila, mas o ambiente é que molda o vaso. O pulo do gato é entender que o meio externo não determina quem a pessoa é de forma absoluta. A estrutura interna do indivíduo é que vai ditar o limite do estrago que esse ambiente pode causar. Imagina alguém que tem um emprego que paga muito bem, digamos R$ 10.000 por mês. Paga o aluguel de uma casa ótima, escola particular das crianças, férias, a vida material está impecável, só que o grande problema é que o chefe dessa pessoa é um monstro. O ambiente de trabalho é um triturador emocional. E aí a pessoa desenvolve uma ansiedade generalizada, brutal, por causa disso. E qual é o movimento padrão que as pessoas fazem? Ela procura terapia, achando que o terapeuta vai aplicar um passe de mágica para curar a ansiedade dela e fazer ela aguentar o chefe. Aí ela vai para a sessão na sexta-feira à tardinha, chora, desabafa, entende lá os sentimentos e consegue uma remissão temporária. Passa o sábado e domingo se sentindo super leve. Na segunda-feira, o crachá passa na catraca. Ou o chefe ataca de novo. A humilhação acontece e a ansiedade volta como uma avalanche. Aí, a conclusão inevitável de quem está nessa situação e tipo, essa terapia é uma fraude, não funciona. Mas o erro aí não está na eficácia da terapia. Está na função que a pessoa quer dar para ela. É biológico. Se alguém é humilhado no trabalho e aí decide beber cachaça quando chega em casa só para não pensar no assunto, essa pessoa não resolveu o problema, ela só entorpeceu os sentidos dela. Exigir que a terapia funcione como essa garrafa de cachaça é subverter completamente o que é curar. O objetivo não é transformar ninguém num capacho anestesiado. Então,
temos um dilema. Se a pessoa fica nesse emprego, o chefe destrói a saúde dela de segunda a sexta. Mas se ela pede demissão num ato de coragem, ela pede os R$ 10.000, o aluguel atrasa, tem que tirar as crianças da escola e a ansiedade vai massacrar ela de novo. Só que agora, por causa do desespero financeiro. É um beco sem saída aterrorizante. Nesse cenário, onde a terapia parece falhar porque a realidade é simplesmente cruel, de quem é a culpa? Olha, essa encruzilhada obriga a gente a encarar um dos conceitos mais difíceis dessa abordagem, que é a questão da terceirização da culpa. O mercado do bem-estar, hoje em dia, meio que ensinou a gente a colocar todo o peso do sucesso ou fracasso do tratamento nas costas do terapeuta. A responsabilidade primária e final pelo sucesso da terapia é do cliente. É um soco no estômago de quem está ouvindo. Mas soa insensível se a gente confundir responsabilidade com culpa moral. Não é culpa moral. O papel do terapeuta é trazer clareza absoluta sobre como a engrenagem dessa dor funciona. Ele desenha as escolhas de forma nítida. Se o terapeuta mostra que o ambiente é o problema e o cliente, pesando os R$ 10.000 contra a própria sanidade, escolhe deliberadamente não sair do emprego, o que o terapeuta faz? Ele deve ter a firmeza ética de recusar a continuação do atendimento. Porque continuar cobrando por uma sessão semanal de alguém que se recusa a sair da frente do trem que está vindo é endossar a fantasia da anestesia que a gente falou. É ser conivente com a pessoa permanecendo no sofrimento. E isso empurra a gente direto para um conceito biológico e que, honestamente, dá um nó na cabeça quando a gente tenta aplicar a psicologia, que é a ideia de um sistema autopoético. Esse termo vem do trabalho revolucionário de um biólogo chileno, Humberto Maturana. De forma bem básica, a autopoiesis é a capacidade que os sistemas vivos, tipo uma célula, têm de produzir e manter a si mesmos. Uma célula cria ativamente as fronteiras dela e as condições para continuar existindo do jeito que ela sempre foi. Ela se autopreserva. Se as células buscam manter o estado conhecido para sobreviver, os seres humanos buscam a perpetuação implacável das suas experiências afetivas familiares. A gente recria de forma ativa e quase sempre inconsciente os ambientes emocionais aos quais a gente foi condicionado lá no passado, mesmo que eles sejam horríveis e dolorosos. Imagina que a temperatura ideal para um corpo humano relaxar seja, sei lá, uns 22 graus. Mas se uma pessoa cresceu num ambiente de frio extremo, num inverno emocional rigoroso na infância, o cérebro dela registrou que o frio é a definição de casa. O frio é a sobrevivência. Mesmo que o sol esteja brilhando lá fora no presente, a pessoa vai fechar as janelas e ligar o ar-condicionado no máximo, e vai gastar uma energia absurda para manter aquele ambiente gelado, porque o calor assusta ela. O calor é o desconhecido. Agora, pense em alguém que cresceu numa casa onde o afeto era distribuído só através de críticas. Os pais chamavam a criança de inútil quando ela errava. Décadas depois, essa pessoa entra num relacionamento amoroso onde o parceiro diminui ela na frente dos amigos. Ela permite a agressão. A autopoiesis explica o porquê disso. Aquele ambiente tóxico não é um choque para o sistema dela, é uma validação. O termostato interno só está reconhecendo a temperatura com a qual ele foi programado para lidar. E do outro lado da moeda, alguém com uma programação diferente, que aprendeu que há respeito desde cedo. Escuta a mesma ofensa e o termostato apita na hora, né? A pessoa simplesmente pega a bolsa e vai embora. A ofensa foi exatamente a mesma. A mesma ofensa, mas a estrutura de quem recebeu é que ditou o limite do estrago. E é essa compreensão que leva a gente à grande virada metodológica de uma das abordagens terapêuticas que a gente aplica na Okavango. Entender que o paciente recria ativamente a própria dor muda a pergunta central que a psicologia faz. Porque se a pessoa sabe intelectualmente que o termostato está quebrado, se ela senta no sofá da terapia, chora porque sabe que o marido é tóxico ou o chefe abusivo, por que só conversar não resolve? E o mais importante, como a terapia consegue consertar esse ar-condicionado emocional em só 3 a 5 sessões? Porque se anos de desabafo não desligam o frio, o que eles fazem de tão diferente dentro daquela sala? A resposta mais direta
é que a conversa puramente cognitiva não chega na raiz do problema. E não chega porque o problema não é só cognitivo, ele é biológico. O alicerce da terapia é a hipótese do cérebro social. Uma teoria da neurociência. O nosso cérebro gigante não evoluiu para resolver equações matemáticas. Ele evoluiu para dar conta da complexidade brutal das interações sociais e para garantir que a gente sobrevive em grupo. Ou seja, nós somos máquinas construídas para criar vínculos o tempo todo. E por causa disso, a terapia encara o sofrimento não como um erro mecânico isolado, mas como uma semiótica. O sintoma é, na verdade, um conjunto de símbolos relacionais. E aí você pode estar se perguntando, o que significa na prática olhar para a dor através de uma lente de semiótica? Pensa num semáforo vermelho. O plástico vermelho e a lâmpada ali, fisicamente, não têm o menor poder de parar um carro de 2 toneladas. Mas o cérebro do motorista lê aquela luz como um símbolo. Significa perigo, regra, parar. Nessa abordagem terapêutica, quando um paciente relata um aperto sufocante no peito ou uma tristeza enorme, aquele aperto físico é o sinal vermelho, é o símbolo. Não é só um humor aleatório, é uma representação de vínculos afetivos. No passado, o corpo aprendeu a se defender acendendo aquela luz vermelha. E aqui a gente chega no núcleo duro da teoria que a terapia aponta, a abordagem monista. Sem entender o monismo, a terapia parece até mágica, mas é pura fisiologia. O monismo simplesmente decreta o fim daquela separação antiga entre mente e corpo. A mente não é um fantasminha flutuando dentro da nossa cabeça. A mente e o corpo são uma coisa só. A mente é só o painel de controle. Ela é a leitura subjetiva que a gente faz dos nossos estados corporais e neurológicos. Isso joga a responsabilidade do bem-estar para coisas muito mundanas. Quer dizer que comer mal, não dormir direito e ser sedentário não afetam só a saúde física. Eles quebram a lente que a mente usa para interpretar a realidade. Eles distorcem o teu painel de controle. Você não resolve um trauma profundo se a biologia da pessoa está exausta, inflamada. Mente e corpo são a mesma entidade. E se a mente é só a leitura do corpo? Então, tentar resolver um trauma profundo apenas tentando pensar positivo sobre ele seria tão inútil quanto tentar consertar o motor de um carro que está superaquecendo só trocando a estação de rádio. Tipo, a música nova ajuda você a relaxar no trânsito, claro, mas o motor vai continuar derretendo debaixo do capô. A conversa terapêutica tradicional, muitas vezes, foca em tentar entender a música que está tocando, mas a terapia é quem que abriu o capô. E como essas 3 a 5 sessões funcionam na prática? Porque não é ficar só perguntando, como você se sente em relação a isso? O que de fato acontece dentro da sala é como que se chega até o motor do carro. Vamos imaginar aquele cenário do chefe de novo. O cliente relata a ansiedade de ir para o trabalho. Em vez de ficar racionalizando sobre como o mercado de trabalho é difícil, o terapeuta pede para o cliente focar no corpo e imaginar a cena do chefe gritando com ele. O coração da pessoa acelera, a respiração fica curta, o estômago dá um nó. A emoção visceral assume o controle ali na hora. É aquilo que a gente chama de gatilho. E nesse exato momento, o terapeuta não tenta acalmar o cliente. Ele usa essa sensação corporal horrível, essa luz vermelha que acendeu, como uma ponte biológica. Através de imaginação guiada, de uma fala ritmada e muito empática, o terapeuta guia o cérebro não para a figura do chefe, mas para a sensação física. Ele pergunta para o corpo: onde foi a primeira vez que você precisou se contrair desse jeito para sobreviver? E o cliente, obviamente, não responde com a lógica de um adulto de 40 anos, imagino. Ele responde acessando o banco de dados do corpo. De repente, a imagem do chefe some e a pessoa acessa uma memória lá de quando tinha 7 anos de idade e precisava se encolher no quarto para não ouvir os gritos dos pais. E o terapeuta observa tudo, cada movimento dos olhos, cada tensão muscular. Não é truque, é emoção verdadeira. Aquele que está ali apertando o peito no consultório é o único fio que conecta o adulto de hoje, aquele código original quebrado lá da infância. O terapeuta usa essa mesma via corporal para ajudar a pessoa a liberar a carga emocional que estava presa ali. E aí, eles constroem, no plano da imaginação e do corpo, uma nova resposta. A fisiologia
é literalmente readaptada. O termostato é reprogramado in loco. O corpo finalmente entende que aquela ameaça do passado não existe mais hoje. Isso explica por que essa técnica atinge resultados tão impressionantes, não só com estresse de trabalho, mas em coisas gravíssimas, tipo transtorno de estresse pós-traumático, fobias incapacitantes, depressão severa e até câncer. Por exemplo, o centro de recompensa do cérebro, conhecido como área tegmentar ventral, ajuda a combater o câncer, agindo como um interruptor que libera a ação do sistema imunológico. A ativação dos neurônios nessa região, que está fortemente ligada às emoções positivas e à motivação, consegue desativar certas células na medula óssea, que, em condições normais, reprimiriam a atividade de defesa do corpo. Ao subjugar essas células repressoras, o cérebro deixa o sistema imune totalmente livre para atacar e combater o câncer. A descoberta desse mecanismo biológico é fundamental, porque comprova e explica vias físicas de eventos que antes eram observados apenas de forma correlacional na medicina. Por exemplo, estudos desde 1989 já documentavam que mulheres com câncer de mama que participavam de terapias de grupo de apoio e auto-hipnose sobreviviam por mais tempo. Agora, a ciência revela exatamente como isso acontece. Os estados mentais positivos e a ativação do centro de recompensa desencadeiam alterações imunológicas reais, que fortalecem o corpo contra a doença. É a linguagem do corpo sendo usada para atualizar o software da mente. E isso devolve a gente lá para o dilema real, do início, para a dor que tira o sono das pessoas de verdade. O propósito de toda essa readaptação rápida não é criar aquele escudo mágico impermeável que a gente discutiu. A terapia ajusta o motor para que a pessoa tenha, às vezes pela primeira vez na vida, a clareza e a energia biológica para fazer as escolhas que precisa fazer. Porque até então ela estava paralisada. Ela não conseguia escolher. Ela estava vivenciando um cisalhamento afetivo, que é o que acontece quando forças gigantescas atuam em direções opostas num único material, causando um rasgo, uma ruptura na estrutura. Quando a gente leva isso para a psicologia, o cisalhamento afetivo é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir. É aquele momento exato em que a pessoa percebe que está no fundo do poço, mas ela simplesmente não consegue soltar a pá para parar de cavar. É estar preso naquele emprego que te dá taquicardia diária ou num casamento onde não tem mais respeito. Uma parte de você tem uma urgência de correr, de se salvar, mas a outra parte, que é a estrutura autopoética, o medo de faltar dinheiro, o pavor de ficar sozinho, te puxa com uma força violenta na direção oposta, te forçando a ficar. A pessoa é rasgada ao meio pelas próprias necessidades de sobrevivência. É desesperador. E a promessa da terapia, então, não é eliminar o chefe ruim ou o casamento falido, é acabar com esse rasgo interno. Ela propõe alinhar o corpo e a mente para que a pessoa consiga dar aquele passo que é dificílimo, mas que é vital. E aí sim, limitando a destruição que o mundo externo causa. Mas exige uma coragem monumental. Exige parar de culpar os fantasmas externos e assumir o controle biológico. É o fim daquela terceirização do bem-estar. De se reconhecer em algum desses ciclos, seja um padrão financeiro que vive num caos, uma carreira que só te suga, ou escolhas amorosas que sempre acabam no mesmo muro, esse nosso mergulho de hoje revela uma verdade que é meio amarga, mas é muito libertadora. Só reconhecer o seu padrão de forma intelectual não serve para quase nada. Saber que o termostato está quebrado não muda a temperatura da sala. Exigir que o mundo ao seu redor se transforme por mágica, enquanto a sua própria estrutura interna continua de portas abertas para o abuso e para o frio extremo, é uma guerra que já está perdida. O abuso sempre vai achar lugar onde a gente mantém a porta aberta por causa desses costumes velhos de sobrevivência. E alterar essa estrutura de permissão, consertar essa fronteira que separa a gente do mundo, não tem nada a ver com resignação. Pelo contrário, é a maior demonstração de poder que a gente pode ter sobre nós mesmos. O que empurra a gente para um pensamento final bem forte. Lá no começo, a gente discutiu como é fácil querer engessar as emoções
Igual a gente engessa um braço quebrado, né? A gente quer o raio-x, a gente implora por um curativo permanente. A gente quer a saída fácil. Mas se essa nossa exploração sobre biologia e autopoese provou alguma coisa, é que os nossos cérebros trabalham nas sombras. Eles lutam incansavelmente para recriar aquelas temperaturas emocionais que a gente já conhece, por mais doentias que elas sejam. E isso deixa uma provocação meio inquietante para a gente. Se a nossa mente está sempre buscando o que é familiar, em vez da felicidade real, quantas das nossas atuais zonas de conforto, aqueles lugares onde a gente bate no peito e diz que está seguro, não seriam na verdade só jaulas invisíveis? Jaulas que nós mesmos construímos e trancamos por dentro. E não para proteger a gente dos perigos de hoje, mas só para manter viva, ali respirando por aparelhos, uma versão assustada de nós mesmos que já devia ter ficado no passado há muito tempo. É para pensar. Fica aí o questionamento para todo mundo. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.